No vídeo anterior, nós elaboramos o diagrama de classes do Hotel Mirante. Primeiro a gente tinha feito na parte de diagrama de caso de uso, todo o diagrama de caso de uso, e a gente elaborou no vídeo anterior o diagrama de classes a nível de domínio. Quando eu falo a nível de domínio, só para reforçar, eu documento as classes, as associações que existem entre as classes, os nomes das associações e as multiplicidades, mas eu não faço a representação dos atributos e dos métodos. Normalmente, quando a gente vai fazer um diagrama de classes, a gente faz a primeira versão, que é o diagrama de classe de domínio, e aí a partir daí a gente vai incluindo os atributos e os métodos. Então é comum a gente gerar essa primeira versão do diagrama de classes sem fazer a representação dos atributos e dos métodos. A partir desse diagrama de classe de domínio, nós vamos elaborar agora o diagrama de classe completo. Para adiantar, eu já incluí alguns atributos e métodos aqui nesse diagrama de classe. E aí eu queria mostrar para vocês. Mas inicialmente eu vou mostrar como é que a gente faz para incluir esses atributos e métodos. Então eu vim aqui, incluí uma classe aqui chamada cliente. Quando eu coloco o mouse sobre ela, nessa parte amarelinha, se eu clicar, ele pede para inserir um novo atributo aqui. Então eu coloco, por exemplo, se ele for privado, eu coloco menos, aí eu ponho, por exemplo, o nome, o 2 pontos, o tipo de dado que ele é. Normalmente ele aparece uma lista de tipos de dados. Só ressaltando que quando você coloca date, a primeira vez que você colocar date, ele vai dizer que não é um tipo de dado. E aí, quando mesmo assim você digita, aperta Enter e ele te pergunta se você quer criar esse tipo de dado. E uma vez criado esse tipo de dado, das próximas vezes que você for trabalhar, o Asta já aceita esse tipo de dado. Então, eu vou colocar do tipo char, que aqui seriam, por exemplo, sei lá, 50 caracteres. Então, eu fecho aqui e aperto Enter. Quando eu aperto Enter, já foi criado. Se eu quiser criar outro atributo, basta eu clicar aqui nesse amarelinho. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai adicionando um novo atributo. Se eu quiser representar um método, observe que quando eu coloco o cursor do mouse aqui, vai aparecer um detalhe em verde. Eu clicando sobre esse detalhe em verde, ele vai aparecer a inserção de um novo método. Então, por exemplo, eu tenho aqui um método chamado incluir, e eu não vou passar nenhum parâmetro para ele, não vai retornar nada. Quando eu aperto Enter, automaticamente ele já demonstra esse método. Se eu tiver deixado void aqui, se eu quiser apagar, basta eu vir aqui e apagar esse tipo void, mas em alguns casos, mesmo assim, ele vai dar o tipo de retorno. Então, assim a gente inclui os atributos e os métodos. Então, eu vou mostrar esse diagrama já preenchido. Eu só queria fazer uma ressalva que eu fiz uma alteração depois que eu mostrei o diagrama de domínio. A gente tinha controlado a reserva, mas a gente tinha esquecido de controlar a hospedagem. Vocês concordam comigo que nem todos os hóspedes que realizam uma reserva, eles efetivam a hospedagem? Então, eu tenho duas situações. Um hóspede que ele realiza uma reserva e efetiva a hospedagem, ou um hóspede que realiza uma reserva, mas não efetiva a hospedagem. E aí, a partir daí, eu criei uma nova classe aqui chamada hospedagem, associei ela à reserva, e chamei aqui o nome da associação de gera. Então, quando eu fui preencher, eu coloquei uma reserva, ela gera nenhuma ou várias hospedagens. Isso considerando que eu acabei de falar. Nem todo mundo que faz a reserva efetiva a hospedagem. E quando eu olho o contrário, uma hospedagem, ela é gerada de nenhuma ou de uma reserva. Aí vamos pensar a seguinte situação: o cliente que chega lá não fez a reserva, mesmo assim ele pode se hospedar. Então, por isso que aqui eu tenho 0. Professora, por que eu liguei a hospedagem à reserva? Porque as informações da reserva, elas vão alimentar a hospedagem, elas podem alimentar a hospedagem. E as informações da hospedagem, elas podem ser buscadas através das informações que estão armazenadas na classe de reserva. Então, vamos só verificar aqui, por exemplo, a gente tinha a classe funcionário, que é a classe geral, onde essas outras classes, essas 4 classes, elas herdam atributos e métodos dessa classe. Então, eu incluí aqui alguns atributos: o nome do funcionário com 50 caracteres, o endereço do funcionário com 50, o CPF do funcionário, que é do tipo long, a data de nascimento do funcionário, que é do tipo date, a funcional e a data de admissão.
e 3 métodos. Certamente eu tenho outros atributos além desses e outros métodos, então eu coloquei alguns só para poder representar. Então eu coloquei o método validar CPF, que vai entrar como parâmetro CPF, vai retornar um int. Eu coloquei o método incluir e o método alterar. Todos esses atributos e métodos, eles vão ser herdados pela classe atendente, pela classe camareira, pela classe gerente e pela classe manobrista. Lembrando que aqui estão as informações gerais e em cada classe que está especializada tem as características e métodos específicos. Então, por exemplo, o atendente vai ter um atributo chamado línguas e um método chamado efetivar reserva. A camareira, ela vai ter um método chamado arrumar quarto, onde ela vai controlar se ela já arrumou um quarto ou não. O gerente, ele vai ter um atributo chamado funcional sênior e ele vai ter, por exemplo, o método também efetivar reserva e excluir a reserva. Professora, mas esse efetivar reserva, ele se repetiu em gerente e atendente. Eu não poderia colocar ele em funcionário? Não, eu não poderia, porque a camareira e o manobrista, eles não podem efetivar reserva. Então, se eu colocar no funcionário, eles também vão herdar e eu não quero que eles realizem esse método. E para manobrista, eu tenho o número da carteira de habilitação, eu tenho os cursos que ele fez e eu tenho aqui, por exemplo, outro método aqui que é trabalhado também, que seria controlar gorjeta. Então, está associado apenas ao manobrista. Então, se eu perguntasse quais são os atributos de gerente, nome do funcionário, endereço do funcionário, CPF, data de nascimento, funcional e data de admissão e funcional sênior. Quais são os métodos de gerente? Eu tenho validar CPF, eu tenho incluir, alterar, eu tenho efetivar reserva e excluir reserva. Então, observem que essa classe que está associada a essa através de herança, ela herda todos esses atributos e todos esses métodos que foram representados nessa classe geral. Aqui, hóspede, eu representei alguns dos atributos associados a ele, que seria o nome do hóspede, o CPF do hóspede e a data de nascimento. Na classe K, quarto, eu coloquei, por exemplo, a quantidade de camas e a grade de canais, que seria no quarto, que eu teria no quarto. Essa grade de canais, ela pode mudar. Então, de repente, se eu disser, só no quarto, só no apartamento que eu tenho televisão. Então, essa grade de canais, ela sai daqui e vai só para o apartamento. Então, se eu tivesse essa regra de negócio, seria dessa forma. Observem que aqui a visibilidade está como protegido. Quando ela está como protegido, só as classes associadas à herança que podem ter acesso. Nesse caso, mesmo a reserva estando associada a quarto, ela não pode ter acesso às informações que estão em quarto, os atributos, porque eles estão especificados aqui com a visibilidade protegida. Então, se eu perguntasse quais são os atributos de simples, do quarto simples, eu teria a quantidade de ventilador, a quantidade de camas e a grade de canais. Então, eu herdo esses atributos porque eles estão protegidos. E quando eu tenho um atributo protegido, ele pode ser aproveitado, reutilizado nas classes que estão associadas à herança. Então, aqui no quarto simples, eu coloquei a quantidade de ventilador. No apartamento, eu coloquei aqui o tipo do frigobar, a potência do ar e eu coloquei um método qualquer aqui que não tinha esse método, não escrevi nenhum, então eu vou até apagar ele aqui. Para reserva, eu coloquei a data da reserva e a hora da reserva, poderia ter inúmeros outros atributos e métodos. Para hospedagem, eu coloquei a data de entrada, o valor do adiantamento, a forma de pagamento e a data de saída. Isso vamos considerar que existe uma regra de negócio dizendo que para o hóspede se hospedar, ele tem que dar um valor de adiantamento. Então, como hipoteticamente existe essa regra de negócio, eu incluí aqui. E para a hospedagem, tem um método calcular o valor da hospedagem. Então, quando eu atribuo esses atributos e esses métodos, a partir daí o meu diagrama de classe, ele deixa de ser a nível de domínio e ele passa a ser um diagrama de classe efetivo. Então, assim, todas as vezes que vocês forem elaborar um diagrama de classe, a primeira visão que vocês têm que ter não é uma visão funcional dos serviços, como era no diagrama de caso de uso. Eu tenho que pensar quais as informações que vão ser armazenadas,
Quando eu classifico, eu junto essas informações, ou seja, olha, eu vou ter vários funcionários, então eu preciso armazenar os dados do funcionário. Então eu tenho uma classe chamada funcionário. Então a partir daí eu identifico quais são as classes, eu verifico se existe alguma generalização e especialização que eu fiz, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, e depois representa a associação entre as classes. Tirando a generalização e especialização, como é que eu sei que uma classe se associa a outra? Todas as vezes que eu, nesse caso aqui, para gerar a reserva, eu precisava dos dados do hóspede, então eu sei que o hóspede vai ter que estar associado à reserva. Se para gerar a reserva eu precisava dos dados do quarto, então a tabela reserva ou a classe reserva vai ter que estar associada a quarto. E a mesma coisa para funcionário, e como eu sei que a hospedagem vai precisar dos dados da reserva, pode precisar dos dados da reserva, não é que vai precisar, porque aqui como tem um zero, ele pode não precisar, mas pode precisar. Então, nesse caso aqui, eu teria essa associação dessa forma. E não se esqueçam que eu tenho que representar as multiplicidades e eu tenho que representar também o nome da associação. E todas as vezes que eu vou preencher a multiplicidade, o que eu faço? Eu começo com um do lado de cima ou de um dos lados e preencho o outro. E depois faço o contrário. Então, uma reserva, ela pode gerar nenhuma ou, no máximo, uma hospedagem. E uma hospedagem, ela pode ser gerada a partir de nenhuma ou no máximo uma reserva. Então aqui a gente tem uma representação do diagrama de classes. Caso tenha dúvidas, eu sugiro que você assista aos 2 vídeos associados à classe. Esses conceitos, às vezes, eles podem ser um pouco abstratos para quem ainda não trabalha com desenvolvimento de software, mas assim, a gente tem que trabalhar porque é o contexto da disciplina. Aqui a gente tem uma disciplina de 90 horas, então tem uma quantidade significativa de conteúdo, mas com a quantidade de vídeos que foi gravada, eu acho que isso é bem tranquilo. Agora vamos pensar na seguinte situação, vocês vão ter que gerar lá, por exemplo, transpor esse diagrama de classe ou diagrama de caso de uso que vocês fizeram lá para um formulário que está lá no LibreOffice. Então, eu abri um arquivo qualquer do LibreOffice e como é que eu faço para exportar esse diagrama para lá? Então, vamos supor que eu não quero que essa anotação fique. Então, eu clico nela, apago e eu venho aqui e eu tenho a opção aqui, Tools, exportar imagem. Quando eu exporto a imagem, se eu quero a imagem que eu estou demonstrando, eu venho e coloco a imagem corrente a qual eu estou trabalhando, que no caso eu quero exportar só essa imagem que está aqui agora do diagrama de classe, e aqui eu escolho o formato que eu quero. Normalmente a gente exporta em JPEG, então eu venho aqui, clico, e a partir daí ele vai exportar esse diagrama que eu fiz para uma imagem. Eu vou salvar ali, por exemplo... Por exemplo, esse diagrama que eu trabalhei, vou chamar de diagrama. Então, eu vou salvar, vou vir aqui agora. Então, uma vez salvo como JPEG, eu vou no LibreOffice, lá no lugar que vocês vão ter que gerar ou demonstrar esse diagrama de classe. A partir daí, lá tem um template, vocês vão vir aqui inserir figura de um arquivo. Então, para mim inserir essa figura do arquivo, eu vou escolher lá a área de trabalho e vou procurar o nome do arquivo que eu salvei. Então, eu tenho aqui diagrama e ele vai inserir o diagrama como uma imagem, exatamente como ele está lá, ele vai inserir essa imagem. Então, vocês têm que utilizar essa situação, essa sequência de passos para exportar uma imagem para JPEG, para depois que exportar e salvar em algum lugar do computador, você inserir essa imagem dentro do LibreOffice. Uma coisa que eu quero reforçar é que na última disciplina que eu tive, muitos alunos me relataram que os formulários estão faltando partes, e isso é em função do aluno ter aberto isso no Office. Então, tem que abrir no LibreOffice para a configuração não perder. Ok? Até mais!